Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós iremos brevemente falar de comprimento da circunferência e área do círculo. Nós vamos desenvolver aquilo que intuitivamente pode ser feito sem o aparato do cálculo diferencial integral. Nós vamos primeiro falar do número π, que, como nós provavelmente já sabemos, é a razão entre o comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência. Nós vamos começar com um círculo de raio 1 e um polígono regular de 3 lados inscrito nesse círculo. Ou seja, um triângulo equilátero inscrito nesse círculo. Vamos observar que nós temos aqui o seguinte. O raio desse círculo é a distância de um dos vértices do triângulo equilátero até seu centro. E como sabemos, isso é 2/3 da altura desse triângulo equilátero. Por outro lado, a altura de um triângulo equilátero de lado L, vou colocar o L aqui, a altura de um triângulo equilátero de lado L, como nós sabemos, é dada por L raiz de 3 sobre 2. O que significa, portanto, que o raio desse círculo é 2/3 de L raiz de 3 sobre 2, ou seja, L raiz de 3 sobre 3. E, portanto, L é igual a 3R sobre raiz de 3. Racionalizando, caso quiséssemos, nós poderíamos escrever isso como R vezes a raiz de 3. Essa aqui é a relação, portanto, entre o lado do triângulo equilátero e seu circunraio. Relação essa que nós poderíamos ter achado de outras formas, como nós já vimos anteriormente. Uma vez que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, fato aqui que não foi provado, mas nós estamos usando a intuição. Isto significa que o comprimento do arco de círculo XY muito provavelmente é maior do que o comprimento do segmento XY. É isso que nós vamos usar tacitamente aqui. Então, o comprimento da circunferência, que é a soma dos três arcos de círculo XY, YZ e ZX, é maior do que o perímetro desse triângulo, que é 3L. Eu vou representar aqui o comprimento dessa circunferência, que é maior do que 3L. E 3L é 3R vezes a raiz de 3, neste caso. Dividindo tudo por 2R, para obtermos a razão comprimento sobre diâmetro, nós concluímos então que a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência é algo maior do que 3 raiz de 3 sobre 2. Esse número é aproximadamente 2,598. E eu coloquei essa razão aqui. A razão entre o perímetro do polígono inscrito e o diâmetro de seu circuncírculo. Nesse caso, esse diâmetro é 2. Essa razão está apenas aproximada, ok? É um número irracional. E como tal, usando esse tipo de cálculo, nós conseguimos no máximo aproximações cada vez melhores para esse número. Jamais um valor exato. Nós vamos considerar também um polígono com o mesmo número de lados, regular também, só que circunscrito a esse círculo. Nesse caso específico, vai ser extremamente fácil verificar que o perímetro deste novo triângulo, desse triângulo circunscrito a esse mesmo círculo, é o dobro do perímetro do triângulo anterior. Então, a razão entre o perímetro deste polígono regular circunscrito e o diâmetro deste círculo é o dobro da razão anterior. Está aqui o valor dela. O que nós vamos intuir novamente
é o seguinte: uma vez que este círculo está inscrito neste triângulo azul, nós vamos aqui intuir que o perímetro desse círculo, ou seja, o comprimento dessa circunferência, é menor do que o perímetro deste triângulo azul. Nós vamos aqui tacitamente usar esse fato. Muito bem, chamando de Lzão o comprimento do lado do triângulo circunscrito e de Lzinho o comprimento do lado do triângulo inscrito, nós temos Lzão igual a 2Lzinho. E, portanto, o perímetro do triângulo maior é o dobro do perímetro do triângulo menor. E uma vez que esse círculo está inscrito nesse triângulo maior, nós estamos aqui intuindo que o perímetro do triângulo maior seria maior do que o perímetro desse círculo, ou seja, o comprimento dessa circunferência. Lembrem-se que isto aqui que aparece à esquerda é a razão entre o perímetro do triângulo menor e o diâmetro do círculo, que era 2. A razão entre o perímetro do triângulo maior e o diâmetro do círculo é o dobro disso. Chamando de 2π esse perímetro, nós teremos então que este C é menor que 2π. Dividindo isso por 2R, e observando que essa quantidade é, na verdade, o dobro desta quantidade, porque isso aqui é a razão entre o perímetro do triângulo maior e esse diâmetro, que é o mesmo diâmetro que aparece aqui, uma vez que o raio é 1. Então essa quantidade aqui é o dobro desta outra, uma vez que este perímetro do triângulo azul é o dobro do perímetro do triângulo vermelho, o triângulo interior. Então nós temos o direito de dizer que isto aqui é menor do que 3 raiz de 3. Um número aproximadamente igual a 5,196. E esse é o número que está aqui, a razão entre o perímetro do polígono regular circunscrito e o diâmetro desse círculo. Segue, portanto, que a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro é algo que está entre esses dois números, este e este aqui. Nós vamos agora aumentar a quantidade de lados do polígono inscrito e do polígono circunscrito. Vamos inscrever agora um quadrado nesse círculo. Felizmente, para o quadrado o cálculo é até mais simples. Vejam, aqui nós temos o seguinte: o raio do círculo é metade da diagonal do quadrado. Vou chamar de L4 o lado do polígono inscrito de 4 lados. O que nós estamos afirmando aqui é que o raio é a metade da diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado de lado L4 é L4 raiz de 2. Daqui nós encontramos que o L4 vai ser 2R sobre a raiz de 2, ou, racionalizando, caso quiséssemos, poderíamos escrever que o L4 é igual a R vezes a raiz de 2. Muito bem, então o perímetro desse quadrado vai ser 4R raiz de 2. E aqui novamente a mesma ideia. Estamos intuindo aqui que o perímetro desse quadrado é menor do que o comprimento da circunferência. Dividindo tudo pelo dobro do raio, nós teremos então que a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro é algo maior do que 2 raiz de 2. Algo em torno de 2,82. E é precisamente esse valor que nós temos aqui. Isso aqui, como nós estamos vendo, é a razão entre o perímetro do polígono regular inscrito e o diâmetro do círculo.
Para circunscrevermos um polígono, nós tomamos esses pontos de contato, como sempre, e tomamos as tangentes ao círculo por esses pontos de contato. E aqui o cálculo fica até mais fácil, porque vejam, o lado do quadrado circunscrito agora é o próprio diâmetro. Portanto, o perímetro do quadrado circunscrito, que intuitivamente nós estamos aceitando ser maior do que o comprimento da circunferência, é o quádruplo do diâmetro. Daí termos este quociente aqui. A razão entre o perímetro do quadrado circunscrito e o diâmetro do círculo é 4. Em suma, o que temos até agora é isso: aproximações cada vez melhores para o quociente C sobre 2R. Agora, nós podemos observar que o quociente C sobre 2R está entre 2 raiz de 2, que é este número aqui, e 4. Nós vamos assim procedendo, obtendo polígonos inscritos e circunscritos. Lembrando que no primeiro passo, nós tínhamos triângulos equiláteros, inscrito e circunscrito. No segundo passo, quadrado, inscrito e circunscrito. No terceiro passo, pentágono, inscrito e circunscrito. Embora já tenhamos possibilidade de fazer aqui o cálculo, fica mais simples trabalharmos direto com o hexágono regular inscrito e com o hexágono regular circunscrito. Nesse caso, como nós sabemos, um hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros e o lado do hexágono regular inscrito é o próprio raio de seu circuncírculo. Então nós temos L6, é a simbologia que nós estamos usando para o comprimento do lado do polígono regular inscrito de 6 lados. L6 vai ser R. Segue então que o perímetro do hexágono inscrito é 6R. E lembrando que nós estamos afirmando isto, então o que ocorre é que o comprimento da circunferência será maior do que 6R. Trabalhando agora com o hexágono regular circunscrito, o que nós teremos aqui é o seguinte: novamente 6 triângulos equiláteros, só que o lado de cada um desses triângulos agora é diferente. Observem que o raio do círculo agora passa a ser a altura desse triângulo equilátero. E nós sabemos que a altura de um triângulo equilátero de lado L6 é L6 vezes a raiz de 3 sobre 2. Daqui segue que o L6 será 2R sobre raiz de 3, ou 2R raiz de 3 sobre 3, se quiséssemos racionalizar. Então o perímetro do hexágono azul será 6 vezes essa quantidade, que será, portanto, 4R raiz de 3. Uma vez que esse hexágono azul está circunscrito a esse círculo, estamos intuindo que seu perímetro é maior do que o comprimento dessa circunferência. Portanto, nós temos isto aqui. C é menor do que 4R raiz de 3. Dividindo agora tudo por 2R, nós teremos que o quociente C sobre 2R é um número maior do que 3 e menor do que 2 raiz de 3, que é algo aproximadamente igual a 3,46, que é o número que está aqui. Vamos observar que os perímetros dos polígonos inscritos estão aumentando e que os perímetros dos polígonos circunscritos estão diminuindo. No entanto, o perímetro do polígono vermelho sempre se mantém menor do que o perímetro do polígono azul,
Simplesmente porque, em todos os casos, o quociente entre os comprimentos L' e L', digamos assim, é sempre menor do que 1. Então vamos lembrar o que está acontecendo. Os perímetros dos polígonos interiores, digamos assim, estão crescendo, os perímetros dos polígonos exteriores estão decrescendo. E nós podemos acompanhar aqui as razões perímetro-diâmetro no inscrito e no circunscrito. Razões essas, a primeira aumentando, a segunda diminuindo, a primeira sempre menor do que a segunda. Ambas se aproximando de um mesmo valor, digamos assim. E esse cálculo que foi feito por nós, foi feito também por Arquimedes na Idade Antiga, que chegou até um polígono de 192 lados. Um polígono que com certeza fica difícil de ser distinguido de seu círculo, tanto o inscrito quanto o circunscrito. Vejam, para 192 lados já é muito difícil fazermos a distinção. E essas razões estão muito próximas uma da outra, do inscrito e do circunscrito. Aqui nós podemos dar uma boa ampliada para percebermos que é muito difícil, de fato, visualmente distinguirmos o circunscrito, o círculo e o inscrito. Para 192 lados, Arquimedes chegou a aproximações semelhantes a estas que nós temos aqui. A diferença é que aqui nós estamos usando mais casas decimais. E com pelo menos 3 aproximações nós temos aqui identificação dos quocientes, perímetro sobre diâmetro. E embora na época de Arquimedes não se soubesse que este quociente nos forneceria um número irracional, percebeu-se através deste método que este quociente de fato não era um número inteiro, e percebeu-se também que se poderia achar uma aproximação tão boa quanto se desejasse. Esse número, que é o π, hoje sabemos ser irracional, ou seja, não pode ser escrito como uma fração inteiro sobre inteiro, o que em outras palavras significará que ele é um número decimal não exato e não apresenta dízima periódica. E a existência desse valor limite, π, nós podemos aqui apenas a título de curiosidade apresentar algumas aproximações para o π. Para propósitos práticos, este resultado é tão grande quanto inútil, mesmo porque nós iremos aqui usar mais este símbolo no nosso curso, ao invés de aproximações. Este valor para o qual está tendendo este quociente, ele existe, ou seja, esse quociente de fato tende a esse limite quando o número de lados cresce, e a prova disso reside em conhecimentos de cálculo diferencial, que nós não vamos usar aqui, nós só estamos seguindo a construção clássica feita na antiguidade, que permitiria, primeiro, constatar que este quociente não é um número inteiro e depois conseguir aproximações cada vez melhores para ele. Muito bem, escrevendo então desta forma, nós temos a origem da expressão que nos fornece o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio. Muito bem, tratando agora com as áreas dos polígonos inscrito e circunscrito, nós vamos aqui também intuir que a área do círculo
é maior do que a área do polígono inscrito e menor do que a área do polígono circunscrito. Em todos os casos. Aumentando a quantidade de lados, essas áreas irão ter valores cada vez mais próximos entre si, permanecendo a área do inscrito menor do que a do circunscrito. No entanto, a do inscrito está aumentando, a do circunscrito está diminuindo. Num caso limite, o cálculo diferencial rigorosamente nos mostraria que existe um limite para essas áreas, e evidentemente será a área desse círculo. E o que nós vamos fazer aqui é exibir de forma altamente não rigorosa, simplesmente intuitiva, uma forma de, pelo menos, aceitarmos a expressão que conhecemos para a área de um círculo. Vamos ver aqui quem é esse triângulo que está aparecendo desde o início dessa aula. Esse triângulo é simplesmente esse que eu estou desenhando aqui, e dando nomes para os vértices. Esse triângulo seria o triângulo AOB. Esse comprimento aqui, evidentemente, é o L3, o lado do polígono inscrito. Isso aqui seria a altura desse triângulo com respeito à base L3. Vamos observar aqui que esses polígonos inscritos, eles são sempre formados por N triângulos isósceles. Para o caso do polígono regular de N lados, N triângulos isósceles, onde os lados iguais têm medida R. Esse ângulo aqui, neste caso específico, é um ângulo de 120 graus. Essa é a altura, que eu vou chamar de H3, a altura relativa à base L3. A área desse triângulo, base, vezes a altura, sobre 2. Então, a área deste triângulo equilátero ABC é o triplo da área desse triângulo. 3 base vezes a altura sobre 2. Para o caso do quadrado, o triângulo da esquerda é este que eu estou desenhando aqui. A área deste quadrado vai ser 4 vezes a área de um triângulo como este. 4 vezes a base vezes a altura sobre 2. Estou chamando esse L4 de base, isso aqui é a altura. 4 vezes base vezes a altura sobre 2. E assim por diante, para todos os polígonos com os quais estivermos trabalhando. Nós temos a identificação desse triângulo aqui. E, de maneira geral, a área do polígono regular inscrito de N lados é N vezes a área de um triângulo como esse, que é esse triângulo que aparece aqui. N vezes a base vezes a altura sobre 2. Esse HN aqui. Essa é a base do triângulo, digamos, o LN. Isso aqui, lembrem-se, é raio. De maneira geral, é isso que teremos. Reparem que, à medida em que aumentamos a quantidade N de lados dos polígonos, nós temos uma área crescente para o polígono interno e decrescente para o polígono externo. Essas duas áreas, como já mencionado, elas vão se aproximar de um valor fixo, que será a área desse círculo. E uma maneira, digamos, intuitiva, nada rigorosa de obtermos isso, seria a seguinte. Este triângulo que está representado aqui, que é um dos N triângulos que compõem o polígono interno, ele irá ter uma abertura cada vez menor à medida que o N aumenta, vejamos. À medida em que aumentamos o N, ou seja, a quantidade de lados, esse triângulo, que é um dos N triângulos que compõem o polígono interno, terá uma abertura cada vez menor. Podem reparar que o que está acontecendo aqui é que esta altura, à medida que o N aumenta,
esta altura tende em tamanho ao tamanho R. Tende a tornar-se o mesmo valor. Então vamos intuir aqui o que ocorre. Nós sabemos que a área do polígono interno, que no caso o limite vira a área do círculo, é n vezes a base vezes a altura sobre 2. Por outro lado, no caso limite, esta quantidade aqui, ela tende ao comprimento da circunferência. Veja que isso é o perímetro do polígono inscrito, que no caso limite tende ao comprimento C da circunferência, que é 2πr, né? No caso limite também, a altura HN está tendendo a R, né? Segue, portanto, que no caso limite, esta área, que vira então a área do círculo, será esta quantidade aqui, 2πr, vezes esta quantidade que está tendendo a R sobre 2. O que nos dá πr ao quadrado. Esta, eu repito, é uma maneira extremamente intuitiva e não rigorosa de nos convencermos, pelo menos, de que a área do círculo de raio R é dada por π vezes R².